Você sabe exatamente como o dinheiro funciona e você entende quais são os problemas do nosso dinheiro atual? Nesse vídeo eu vou te explicar a origem mais aceita do dinheiro e também como o sistema monetário atual funciona e quais são os desafios do dinheiro no século XXI. Fala pessoal, Rafael Scaramelli por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo e como de praxe, se inscrevam se ainda não estiverem inscritos e deixe o gostei de vocês aqui se o conteúdo for bom, beleza? Bom, primeiro de tudo a gente tem que voltar no tempo para entender um pouco sobre como surgiu o dinheiro que a gente conhece hoje. Não tem uma exatidão de tempo, porém alguns autores afirmam que há mais ou menos 25 mil anos atrás, na época lá dos caçadores e coletores, quando os humanos eles viviam em tribos, né, se reuniam em tribos, começou os primeiros atos de trocas de mercadoria. Então nessa época as pessoas que caçavam animais, elas trocavam a carne desses animais por frutas e outros vegetais, né, com as pessoas que coletavam alimentos da natureza e por aí vai. Então naturalmente o sistema de trocas foi se moldando pelos indivíduos, basicamente regidos pelos princípios da oferta e demanda. Ou seja, se para conseguir 1 quilo de carne de um animal era muito mais difícil do que conseguir 20 tomates, portanto a carne naturalmente tinha mais valor agregado do que os tomates e assim as relações de trocas foram se desenvolvendo. Até que chegou no momento em que as trocas não eram feitas somente entre indivíduos da mesma tribo, mas também entre tribos diferentes, né? Então acabou tomando uma proporção muito maior que exigia uma solução mais fácil, digamos assim, para que as trocas continuassem a serem feitas. Então na história já foram usadas diversas formas de trocas, tá pessoal? Já utilizaram conchas, cevadas, sal, trigo, enfim, ao longo do tempo diversas coisas fizeram papel de dinheiro, pois o dinheiro nada mais é do que um meio de troca entre os indivíduos e partindo desse ponto o dinheiro ou qualquer outra coisa não tem um valor real, tá? A não ser o valor que o indivíduo atribui a ele, beleza? Então em um determinado momento da história a gente descobriu o ouro, né? E ele tinha todas as características para se tornar um objeto de troca. Ele não estragava com o tempo, ele era escasso e é até hoje, coisas escassas agregam mais valor, né? E ele podia ser dividido em pedaços maiores ou menores, era totalmente divisível e juntamente com outros metais como a prata, o ouro foi por muito tempo usado nas trocas comerciais da humanidade. Porém, com o aumento gradual da população e mais transações sendo feitas a todo momento, o ouro começou a se mostrar ineficiente no quesito transporte e segurança. Nessa esteira da história, pessoal, começaram a surgir os primeiros bancos da história, né? Que na verdade partiram inicialmente de ourives da época que conseguiam identificar se realmente o ouro era ouro, e a ideia foi propor para as pessoas que andar com ouro era algo complicado, né? Pesado, e o pior de tudo, não era algo seguro, né? Poderiam ser roubadas a qualquer momento, e aí que surgiu as primeiras notas de dinheiro da história, né? Que na verdade eram certificados emitidos pelos bancos da época para certificar que você tinha aquela quantia de ouro protegida com eles, beleza? Ou seja, o banco, ele basicamente fazia a segurança do ouro para você em troca de uma comissão, não muito diferente do que faz hoje, né? E você podia a qualquer momento ir lá no banco e sacar o equivalente em ouro só apresentando o certificado. Até então, né, as trocas ainda permaneciam sendo feitas com ouro, porém, né, com o aumento das negociações entre os indivíduos, o banco pensou: por que não usar os certificados de ouro como objeto de troca? E foi assim que surgiu o mais próximo do dinheiro que a gente conhece hoje, né? Um pedaço de papel que por si só não tem valor algum, porém ele está atrelado a algo que tem valor, que é o ouro nesse caso. Isso se manteve, pessoal, por muito tempo. Os países criaram suas moedas, né, lastreadas em suas reservas de ouro e surgiram no século XIX o que ficou conhecido como padrão ouro. Basicamente todo o dinheiro que existia no mundo tinha que ter o equivalente de reservas em ouro em espécie, tá? Isso foi até a Primeira Guerra Mundial, que obrigou os países da Europa, nesse caso, a emitirem moeda para custear os custos da guerra, e isso esgotou as reservas de ouro de alguns países. Nesse período, quem entrou em destaque, o país que se destacou nesse período foi exatamente os Estados Unidos, que ascendeu muito durante essa época e passou a concentrar a maior reserva de ouro de todo o mundo. Só que anos mais tarde, logo após a Segunda Guerra Mundial, já com os Estados Unidos se tornando a maior potência global, foi feito o Tratado de Bretton Woods entre 45 países, onde visava, após a Segunda Guerra Mundial, definir um novo conceito de economia global, e uma das medidas foi definir o dólar como moeda padrão para negociações internacionais. Então, a partir desse momento, o ouro
ouro deixa de ser o padrão nas negociações internacionais e o dólar passa a ser a referência para os outros países. E esse tratado não tirou o laço da moeda essencialmente do ouro, tá? Porém, anos mais tarde, lá em 1971, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, revoga o Tratado de Bretton Woods e o dólar se torna uma moeda flutuante, não mais vinculada ao ouro. E é aí que começam os nossos verdadeiros problemas. A paridade do dólar com o ouro se perde, começa a existir mais dólar e outras moedas no mundo do que o ouro, e o que sustenta o preço do dólar é unicamente a confiança das pessoas e os países. Atualmente, quem faz o papel do ouro é o próprio dólar. Praticamente todos os países têm uma reserva em dólar que está lastrada a nada, somente na confiança das pessoas. Aí você pode perguntar, qual é o problema da moeda não estar lastrada ao ouro? E eu vou te responder. Por não haver um equivalente físico, valioso e escasso para respaldar a moeda, pessoal, os bancos centrais ao redor do mundo, principalmente o Banco Central americano, imprime cada vez mais papel moeda para financiar o crescimento econômico. Eu só vou dar uma breve pausa por aqui, pessoal, só para explicar como a maioria das crises financeiras se desenrolaram com alguns fatos da história. Por volta do século XVII, aconteceu a crise das tulipas holandesas ou bolha das tulipas, Naquela época, um botânico trouxe para a Holanda as tulipas, a flor mesmo que a gente conhece. Por ser algo novo por lá, os ricos holandeses ficaram maravilhados, encantados com as plantas e queriam comprá-las a qualquer custo. O que aconteceu foi que todo mundo enxergou uma baita oportunidade de lucrar com as flores, Muita gente começou a comprar tulipas por um preço e no outro dia mesmo a vender com lucro. Esse dinheiro fácil, digamos assim, fez com que as pessoas criassem pequenos certificados que valiam uma tulipa e passaram a vender esses certificados e o preço da tulipa decolou, disparou, foi lá em cima. Até que chegou o momento que todos enxergaram que não haviam tulipas suficientes para suprir os certificados e foi aí que a primeira grande bolha especulativa da história estourou na humanidade, Ganância e euforia, pessoal, são dois sentimentos que qualquer pessoa precisa evitar quando o assunto é dinheiro. A crise de 1929 nos Estados Unidos também foi algo parecido, Pessoas tomavam empréstimos na euforia para investirem na bolsa e devido à manipulação dos grandes players do mercado da época, a bolha estourou e quebrou muita gente. A bolha da internet dos anos 2000 também foi parecida, E mais recentemente, a crise imobiliária de 2008 foi a mesma situação, Nessa última, o que aconteceu foi que os imóveis tiveram uma valorização absurda nos anos que antecederam a crise e os bancos facilitaram o acesso a crédito para as pessoas. Então a pessoa ia no banco, pegava um empréstimo, comprava um imóvel hipotecado ali, financiado, daqui 6 meses, 1 ano, ela conseguia vender esse imóvel, quitar a hipoteca e ainda ter lucros, A mesma história praticamente das tulipas holandesas. Isso acabou chamando a atenção, Todo mundo passou a fazer hipotecas, os bancos passaram a facilitar ainda mais o acesso ao crédito, até para as pessoas que não tinham bom histórico de pagador, E o final da história a gente já conhece. Com o tempo, as pessoas não tinham dinheiro suficiente para honrar seus compromissos e assim a bolha imobiliária de 2008 estourou e milhares de pessoas e empresas quebraram. O que a gente pode tirar de lição é que a história, vez ou outra, se repete e vai continuar se repetindo. E os principais causadores são os bancos centrais, especialmente o Fed, que é o Banco Central americano. Agora, voltando onde a gente tinha parado, que por não haver o ouro respaldando a moeda desde 1970, o maior banco central do mundo, que é o Fed, o Banco Central americano, fica livre para imprimir dinheiro sem que precise prestar conta alguma disso, Do mesmo jeito que uma pessoa se endivida, acontece o mesmo numa escala muito maior. Mas como exatamente uma pessoa se endivida? Basicamente, ela tem uma renda, ela tem um salário e ela tem desejos de consumo. Consumos estes que irão proporcionar crescimento para ela, seja esse crescimento material, intelectual ou social. Porém, o dinheiro que ela recebe da renda não é suficiente para proporcionar o que ela quer, então ela vai atrás de quem possa lhe proporcionar esse crescimento absurdo, que são os bancos através do empréstimo, através do crédito. Ela pega dinheiro emprestado, compra essas coisas que acha que precisa e assim cresce, entre aspas, enquanto ela consegue manter o pagamento das parcelas, tudo certo, mas o problema acontece quando a renda acaba e as parcelas não são pagas. É aí que as pessoas
quebram, pois provavelmente não vão mais conseguir dinheiro emprestado e terão que produzir esse dinheiro através do trabalho para conseguirem se reerguer novamente. Olhando agora para uma escala maior, essa situação também acontece com os bancos. Os bancos lucram através dos juros emprestando dinheiro para as pessoas. Porém, se todas as pessoas decidirem não pagar o banco, ele vai quebrar. Foi o que aconteceu em 2008. Mas do mesmo jeito que uma pessoa pega dinheiro emprestado por não ter dinheiro para arcar com seus compromissos, os bancos também o fazem pegando dinheiro emprestado com o Banco Central. E o Banco Central, por sua vez, pega dinheiro emprestado de quem, né, exatamente? Na verdade, pessoal, ele não pega dinheiro emprestado de ninguém. Ele não tem como pegar dinheiro emprestado. Ele simplesmente liga as impressoras e imprime mais e mais dinheiro para gerar liquidez na economia. E lembra que desde 1970 a moeda já não é mais lastreada no ouro? Então, isso dá brecha para os bancos centrais, principalmente o Banco Central americano, de jogar cada vez mais grana sem valor na economia. E quando você tem, né, um copo de água com 50 ml de água e uma colher de açúcar, mas você continua colocando água sem açúcar, o que vai acontecer é que a composição, no modo geral, vai ficar cada vez menos doce. Nessa analogia, a água é o dinheiro novo sem valor e o açúcar é o valor. Quanto mais grana sem valor entra na economia, menos o dinheiro vale. E isso, pessoal, é o que a gente conhece como inflação. Na verdade, não são as coisas que ficam mais caras ao longo do tempo, mas sim o dinheiro que perde valor ao longo do tempo. Ou seja, para compensar essa perda de valor, as pessoas têm que se tornarem cada vez mais produtivas, ou seja, produzir mais em menos tempo. Em partes, isso gera crescimento econômico, né, e aumenta o padrão de vida das pessoas, porém a pergunta é até quando? Até quando o Banco Central americano vai conseguir manter essa engrenagem girando, né? Até quando o dólar manterá a confiança das pessoas? E se o dólar, né, perder a confiança no modo geral e todo mundo decidir, né, voltar a ter ouro, que é realmente o único meio de troca que preserva as características básicas de valor, né? Será que vai ter ouro suficiente para substituir o dinheiro em circulação? É claro que não, pessoal. Isso já é impossível faz tempo, né? Mas calma que pode ser que exista uma solução para isso que eu vou te falar já já. Mas antes, se você está curtindo esse vídeo, então deixa o seu gostei e compartilha ele com alguém que precisa entender como o dinheiro e o sistema financeiro funcionam, tá? Temos que concordar que esse assunto é de utilidade pública, então faça a sua boa ação do dia e compartilha ele com alguém, beleza? Pessoal, então, né, devido a essas medidas imprudentes, né, de impressão de dinheiro, né, os bancos centrais vão causando diversas distorções no sistema financeiro que vão, em algum momento da história, em algum momento no futuro, desencadear novas crises financeiras e escravizar ainda mais a humanidade para que produzam mais e mais, para no mínimo compensar o poder de compra, a perda, né, do poder de compra da moeda pela inflação. E hoje só existe uma coisa, né, além do ouro, que pode corrigir essas interferências dos banqueiros centrais e ajustar a economia. Essa coisa tem todas as características que tornam uma moeda de troca segura e eficaz. Ela é incorruptível, ela é escassa, é divisível e pode ser utilizada por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que tenha acesso à internet. Para quem já pensou em Bitcoin, né, acertou. Por mais que o assunto sobre o Bitcoin, né, ao redor do Bitcoin, ainda seja nebuloso e ainda exista muita desinformação por aí, o Bitcoin tem um conceito único que diferencia ele de qualquer outra moeda fiduciária, que são as moedas que a gente já conhece, né, o real, o dólar, o euro e por aí vai, e também de outras criptomoedas que acabaram surgindo na onda do Bitcoin. O Bitcoin, pessoal, é a única moeda realmente descentralizada, ou seja, não existe um órgão, uma entidade, um governo ou uma instituição que controla o Bitcoin. E por existir um limite de Bitcoins que podem ser criados, que são exatos 21 milhões de Bitcoins, isso torna uma moeda deflacionária, ou seja, o Bitcoin é imune à inflação. E depois que já existirem, né, os 21 milhões de Bitcoins, que é o limite, não tem como ter mais do que isso, a tendência será que seu valor real somente suba com o tempo. Para explicar, né, em detalhes, eu precisaria de um ou mais vídeos, né, somente para falar sobre esse assunto, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição um artigo que vai te mostrar o real potencial do Bitcoin em ser, digamos assim, uma revolução do que a gente conhece por dinheiro hoje. Eu sei que ainda existe muita desinformação, muita especulação ao redor do Bitcoin, porém, na minha concepção, a única coisa que pode tornar o Bitcoin uma moeda de fato a ser utilizada
a nível global, como são as moedas que a gente já conhece hoje, é a confiança das pessoas. Conforme mais pessoas vão entendendo o seu potencial, mais ele será inserido no nosso dia a dia. Então, só para dar uma resumida, né, porque esse vídeo já ficou um pouco longo, até certo tempo o ouro era o principal meio de troca da humanidade. Depois ele foi substituído pelo papel moeda, que até certo tempo foi indexado ao ouro, porém hoje não mais, e por esse motivo os bancos centrais ao redor do mundo todo imprimem dinheiro com força para manter a aparelhagem do sistema funcionando. Mas mais cedo ou mais tarde o sistema vai colapsar, irão haver novas crises, mais pessoas e instituições vão quebrar, e hoje, com o que temos, a única maneira de corrigir isso e evitar crises futuras é adotar uma moeda global que seja realmente segura, incorruptível e deflacionária, né? E a única opção que a gente tem hoje é o Bitcoin. Galera, é isso, mais uma vez reforçando, se você ficou com uma pulga atrás da orelha sobre o Bitcoin, né, sobre o potencial do Bitcoin, eu peço que você leia o artigo que está aqui na descrição, é um favor que você faz para si mesmo, beleza? Enfim, se curtiu, deixe seu gostei, compartilhe esse conteúdo com alguém que mereça ter acesso a esse conhecimento, pois ele é muito importante, e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse, beleza? Valeu pessoal, um forte abraço, tamo junto e até a próxima, tchau, tchau!